E aí pessoal, eu sou o professor Tupi e vim ajudar você que tem dificuldades com números. Hoje eu trouxe aqui uma questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: 3 elevado a x mais 1 com mais 3 elevado a x mais 2 igual a 12. Essa questão aqui traz algumas propriedades e algumas nuances. E aí pessoal, eu sou o professor Tupi e vim ajudar você que tem dificuldades com números. Vejam só, hoje eu trouxe aqui uma questão relacionada à Fundação Getúlio Vargas, que diz o seguinte: 3 elevado a x com mais 1 mais 3 elevado a x com mais 2 igual a 12. É uma questão bem interessante que dá para ver algumas ideias dentro da matemática em todo o percurso da resolução. Vejam só, primeiro eu vou explicar aqui para vocês o que acontece quando nós temos soma de expoentes. Quando nós temos, vou fazer logo de forma algébrica, tá? Uma base x multiplicado por uma base x, as bases iguais, mesmo que os expoentes sejam diferentes ou iguais, qual o procedimento? Repete a base e soma os expoentes, que seria A com mais B. Esse é um procedimento matemático que diz, quando as bases são iguais, na multiplicação repete-se a base e soma-se os expoentes. Vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta. Nós temos o seguinte aqui, uma multiplicação de bases iguais. Repetimos a base, que é o 2, e 3 com mais 4, 7. Está resolvida esse procedimento. Vejam só que nós aprendemos fazendo isso aqui para chegar nesse resultado. Mas pode ocorrer desse resultado aqui para nós chegarmos nesse. Por exemplo, aí você decompor o número. Se você tiver 2 elevado à sexta, isso aqui pode ser decomposto da seguinte forma: 2 elevado a 3 com mais 2 elevado ao expoente 3 também. Bases iguais, repete a base. 3 com mais 3, 6. Pode ser de outra forma? Pode. 2 elevado à sexta pode ser 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta, em que a soma dos expoentes resulta em 6. Tá? O que aconteceu aqui? Deixa eu apagar. Só um minuto. Nós entendemos que quando há uma soma nos expoentes, isso significa que pode ter derivado da situação de uma multiplicação de bases iguais. Para ter essa soma aqui, pode ter ocorrido o seguinte. Vou colocar aqui, ó. 3, tá? Opa. Vou colocar aqui, então não encaixa para isso aqui. 3 elevado a x multiplicado por 3 elevado a 1. Se eu tenho multiplicação de bases iguais, repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. X com mais 1, x mais 1. Vou ocorrer aqui. Fazendo a decomposição também no outro. Nós temos 3, tá? Elevado a x, multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nós temos bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. X com mais 2, x mais 2. Tudo isso igual a 12. Nós podemos fazer aqui, pessoal, ó, o seguinte procedimento. Nós temos o 3 elevado a 1 e aqui o 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a 1, 1. Aqui, como a multiplicação, tanto faz aqui. A ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação. Vou colocar o resultado de 3, tá? E aqui eu tenho vezes 3 elevado a x, com mais. Aqui eu vou responder aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, 9, multiplicado, 3 elevado a x, 3 com expoente x, tá? O que é que nós temos aqui? Isso tudo aqui continua sendo igual a 12. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos 3 desse elemento aqui, que é 3 elevado a x, com mais 9 desse elemento aqui, que é 3 elevado a x. No total, nós vamos ter quantos 3 elevado a x? Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 9. No total, nós vamos ter, ó, 12 elementos, que é o 3 elevado a x, igual a 12. Aqui, ó, nós estamos vendo que
O 12 está multiplicando o elemento que nós queremos saber, o resultado. 12 está multiplicando, vai passar sendo dividindo. Então nós vamos encontrar o seguinte, ó, 12, nós vamos encontrar aqui, ó, isolando o 3 elevado a terceiro, elevado a x, 12 dividido por 12, 1. Como é que encontramos esse 1? Nós temos, ó, o 12 está multiplicando, vai passar dividindo, então 12 dividido por 12, 1. Aqui, pessoal, nós temos uma equação exponencial, mais simples. Na equação exponencial, nós temos que igualar as bases tanto de um lado da igualdade quanto do outro, tem que ser iguais. Estando iguais, nós podemos eliminar as bases igual aos expoentes. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais, tá? Qual é o elemento de base 3 que resulta em 1? Seria isso aqui, ó. Nós temos 3 elevado a x igual a 3 elevado a 0. Qualquer número elevado ao expoente 0 resulta em 1. Com exceção de 0 elevado a 0, que é uma indeterminação matemática. Continuando aqui, ó. Se nós temos 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, se 3 é igual a 3, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. X igual a 0. Então, pessoal, nós encontramos a solução dessa equação aqui exponencial. O x é igual a 0. É uma questão bem simples que vê algumas propriedades matemáticas e alguns joguinhos que nós podemos entender como a matemática funciona. Se você gostou desse vídeo, curte aí que vou produzir muito mais vídeos relacionados à matemática para concurso. Valeu!